Olá, pessoal. Deixa eu chamar os nossos convidados aqui. Olá, pessoal. E aí, Olá, Roberto, tudo bem? convidando o pessoal aqui, peraí. Não sou tão bom nesse negócio aqui, Aí, não. Noel, Oi, tudo certo? tudo. Só não Temos tá. um convidado hoje, né? Temos. Só não tá bom o meu apoio aqui, mas Ah, é? o braço eu acho que vai funcionar. Tô tentando achar o César aqui. Ah, eu talvez mandar um WhatsApp ali para ele. Acho mais fácil quando pede para participar, né? Então, vamos lá, o assunto hoje é esquadrias, né? Exatamente. Isso. E aí é tudo de esquadrias, né? Porque também não dá para isolar a esquadria e olhar ou só o acústico, ou só o térmico, ou só a estanqueidade, né? E acho que é disso também que a gente vai falar um pouco do que a esquadria tem que atender. E acho que temos alguns casos aí para contar também, né? Vamos Essa questão da tentar, esquadria. vamos tentar falar um pouquinho de tudo, né? Para falar um pouquinho da norma também, tentar ajudar o mercado, esclarecer algumas dúvidas aí que o pessoal possa ter, né? E também trazer um pouquinho da nossa experiência aqui de laboratório, de projeto, né? Para conversar com a turma. Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque a gente tem uma experiência do laboratório de testar uma coisa que já, enfim, né, já está projetada e já tem né, já tem uma expectativa de ir para o mercado, né? Exato. E, e aí, às vezes, é que aí às vezes a empresa se depara com uma surpresa, né? De que a esquadria não ter aquele desempenho, né, que ela esperava que tivesse. Uhum. É. Não, exatamente. Até as questões que a gente vê, se tá no mercado, tá garantido 100%. Essa é a nossa expectativa, né? A gente gostaria que fosse sempre assim, né? Mas existem coisas que a gente pode melhorar, né? Então são coisas que realmente a gente vê no dia a dia aqui, materiais que nunca deram problema, às vezes porque nunca foram ensaiados, né? Então tem aquela Então, questão. e eu acho que o César vai contribuir bastante, né, quando a gente conseguir fazer ele entrar, porque ele entra com a parte de projeto, então, né, Claro. e o projeto é antever o que pode acontecer com aquele produto antes que ele entre em uso mesmo, né. Uhum. Eu ouvi uma frase enquanto ali o Roberto procura ali o César, eu ouvi uma frase muito interessante semana passada.
naquele Festiqua, que é aquela feira para os produtores de esquadria, né? Estava vendo uma palestra que então o palestrante falou que esquadria não é um produto, é um serviço, né? E aí eu achei muito interessante, porque ele às vezes é feito ali sob medida e não é um produto que a gente... Quer dizer, alguns a gente encontra, né? Se eu for numa grande loja, eu encontro a janela pronta ali, né? Mas a gente está falando daí de uma janela uma esquadria, perdão, de alto desempenho, né? Essa questão até das janelas, ou esquadrias no geral, estarem nesses grandes comércios, aí nas grandes revendedoras, assim, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. É importante dizer que o Brasil é um país continental, né? E a gente tem diferentes zonas bioclimáticas, a questão do vento. Então, imagina uma esquadria que possa ser vendida aqui no Rio Grande do Sul, pode ser que ela atenda só os requisitos do Nordeste, por exemplo. E aqui no Rio Grande do Sul, como a gente tem outra classificação de outra região de vento, tem que fazer esse certo cuidado. Então, às vezes, pode induzir o consumidor ao erro, né? Ah, se está lá para vender, então vai atender a minha região, por exemplo. Isso. Então, recebemos um oi ali. Semite. Olá. Mas tem uma... E aí tu falasse nisso, não, tem um case interessante de um egresso nosso aí que assumiu uma obra e aí passou a olhar o relatório do que estava entrando na obra, né? Olhar o relatório de ensaio. E aí a pessoa foi lá e olhou que aquela esquadria, ela não era adequada para o Rio Grande do Sul, mesmo assim estava... Né? E foi interessante porque o fornecedor até brigou, disse, não, mas eu sempre fiz isso, por que eu não posso mais fazer? Né? Ainda bem que não pode mais fazer. Quais são quais são as principais diferenças, assim, que podem dar características diferentes? Eu vou pegar a coisa da janela mesmo, né? Uma janela, por exemplo, no norte do país e uma janela no sul. Olha aí, César. César entrou. Tudo bom? E aí, César? Tudo contigo? Novo em lives do Insta aqui, eu tô meio atrapalhado. Tá, sem problema. É um bate-papo, né? A gente está com uma coisa bem despretensiosa. A gente está querendo falar de janelas. Eu já fiz umas perguntas aqui para o Noel. Então é muito bom te ter aqui, né? Arquicentro representada, muito, muito legal. Porque a gente estava falando que ali no Performance nós conhecemos uma janela, a gente está falando especificamente de janela, né? Depois que é feito o projeto, depois que ela é montada, né? Mas eu acho que tu tens alguma coisa para puxar da conversa, como é que é um bom projeto de uma esquadria também, né? Que é bem importante. Pois é, o projeto da esquadria, na verdade, a gente acaba melhorando ele a partir de análise de desempenho, até em próprios ensaios, né, em problemas que a gente vê em loco. Na verdade, é muito difícil de se fazer muita análise do projeto sem a gente ter, eventualmente, até um protótipo do perfil feito de madeira, por exemplo. Isso é uma alternativa que a gente tem quando a gente faz PVC. Como o PVC normalmente não tem paredes simples, a gente consegue simular projetos de esquadrias fazendo protótipos de madeira, né? Mas eu confesso que não é um processo muito fácil, porque a gente o produto é muito caro. Muita gente se pergunta, e eu vou falar agora do lado do PVC, o alumínio tem algo similar, mas com custos muito mais baixos. Quando a gente desenvolve uma linha de PVC, o custo do ferramental é muito alto. Alto do tipo assim, vou fazer uma linha nova de correr, tem que investir R$1 milhão em ferramentas. Então, não dá para dizer assim, eu vou fazer um testezinho, se não der certo. Já vi fazendo alumínio isso, faz um projeto e daí não deu muito certo, muda o perfil e desenvolve um perfil com uma pequena diferença com relação àquele que foi feito. Faz um molde novo, gasta 6 mil, 10 mil reais no molde, né? Agora, no caso do PVC, a gente quando vê, está gastando 100 mil reais no molde e não dá para brincar de errar. Então, muito projeto ele é decorrente também de tentativa e erro, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. A gente manusear o que a gente tem hoje em termos de linhas
a gente detecta nesses ensaios e no dia a dia do uso quais são os problemas que a gente tem e a partir disso a gente acaba desenvolvendo coisas novas. Mas é engraçado, no PVC a gente vê empresas no mercado que têm linhas de 30 anos de PVC já rodando. No alumínio é muito difícil da gente ver. A gente vê umas linhas antigas, mas elas vão sendo modificadas, né? No PVC é muito comum, porque o investimento num ferramental novo, de uma linha totalmente nova, e pior, com esse risco da pessoa que vai projetar a linha ainda não entender muito bem o que ele está fazendo, e daqui a pouco a linha no papel é muito bacana, mas no resultado não é tão legal assim, né? Então, César, parte... desculpa, eu juro que eu vou ficar quieta, né? Mas é que eu sou muito curiosa. Mas assim, o que define uma linha, né? Porque você está falando de linha, o que define uma linha que aí então vai diferenciar o investimento que aquele montador ou produtor vai ter que fazer? Assim, quando a gente desenvolve uma linha, tem diversos parâmetros que a gente precisa analisar. Vamos lá, o peso do produto é um deles, o peso define diretamente o custo, na maior parte das vezes. Por exemplo, quando a gente vai desenvolver uma linha de correr, se a gente desenvolve uma folha larga para poder fazer dimensões maiores, é legal, mas quando tu vai fazer 3, 4 folhas dessa linha, daqui a pouco a gente não tem parede mais no mercado para absorver essas linhas. Então, a pessoa vai lá e desenvolve uma linha bem larga, acha bacana, mas depois quando vai usar no dia a dia, por exemplo, não consegue nem fazer uma janela de 3 folhas, que é um produto básico, né? A gente tem duas folhas de vidro e uma de tela, é um produto extremamente normal no mercado. Pior, às vezes a gente vai colocar uma caixa de persiana e tem mais a guia, aí sim que que a gente não consegue colocar. A parede tem que ter 20 centímetros e por incrível que pareça, a maior parte das paredes externas que tem por aí não tem 20 centímetros. Então, a gente daí desenvolve uma linha mais estreita e daí ela não consegue vencer as alturas que a gente precisa. Então, é muito comum a gente ter que trabalhar, por exemplo, nas linhas de correr, que é o que mais vende no Brasil, com 2 linhas. A gente trabalha com uma linha estreitinha para fazer janelas, para fazer aquele produto mais padrão, e desenvolve uma linha mais porradona para fazer 3 metros, 4 metros de altura, que a gente, hoje é a coisa mais comum, né? Eu tenho uma porta de 6 metros de altura, quero numa folha inteira até 6 metros de altura, e as pessoas não dão muita bola para cálculo de inércia, não dão muita bola para o que pode acontecer com quem já fez um cálculo de inércia com pressão de vento sabe que 6 metros de altura tem que colocar uma viga na vertical, né? Não é, eu coloco mais um reforcinho por trás e daí eu não balança. Mas é 6 metros de altura com 2 folhas por ano de 2 metros, 1 metro cada um. Aquilo aí daqui a pouco. Estamos falando de 10 mil milímetros na quarta, né? Para poder aumentar um pouquinho a inércia. Não. Exatamente. Quem faz qualquer tipo de cálculo de inércia não projeta uma porta de 6 metros de altura, sabe? Porque realmente o perfil, o que a gente tem que fazer fisicamente pelo projeto, ninguém faz, né? Eu teria que ter lá, sei lá, meio metro de profundidade de estrutura na folha, de aço. Ninguém põe aquilo ali. E muito importante... Então, muito importante que o César falou, né, da linha, né, definição de linha, por exemplo, né, que a professora comentou ali. Uma coisa muito importante que o pessoal não se dá conta, né, em função de uma determinada linha, com uma espessura de caixilho pequena, eu quero botar uma espessura de vidro maior, um vidro duplo, com o miolo, no caso, né, a vácuo. Não consegue. Sim, com um vidro duplo. Não, na verdade, ele está limitado pela... E tem assim, a questão do caixilho, tá? Isso é uma coisa, eu já estou desde 97, 98 trabalhando com PVC, e já projetei algumas linhas. Tem uma coisa que quem vai tentar poupar, no caso do PVC, custo, diminuindo a espessura de linha, não diminuindo a parede do perfil, tá? Diminuindo a largura da folha, tá? Faz uma bobagem gigante. Esse aqui é um perfil de folha, ó. Se eu diminuo ele 1 centímetro na espessura aqui, o que eu vou poupar de PVC? 1 centímetro dessa parede
e 1 centímetro dessa parede. Em compensação, eu vou gastar 3 vezes mais de aço para conseguir vencer a mesma altura, porque eu vou diminuir essa área aqui de aço. Então, linhas muito estreitas no PVC, elas acabam não funcionando ou sendo limitadas, assim, quando a gente vê a linha está limitada a 1 metro de altura para poder trabalhar. Só que daí, quem é que faz janela de 1 metro de altura? Então, aí, como é que faz para resolver mais de 1 metro de altura? Pega essa folha aqui e aplica um reforço externo aqui, para prender nesse reforço aqui dentro. Então, aí ele fica com um produto feio, às vezes com aço do lado de fora, com risco de oxidação. Então, são realmente vários detalhes que tem que cuidar, e às vezes um vai contra o outro, sabe? A gente quer fazer ela mais estreita, para ser um pouquinho, para poder caber as 3 folhas, mas daí a gente tem que fazer mais larga para poder colocar o reforço de aço. Então, é um pouquinho de um quebra-cabeças. Mas isso assim, muito, muito interessante. Quando tu fala assim, uma janela com 1 metro de altura, né? Foi o que tu disseste, né? Uhum. Que a janela, eu posso dizer que é aquela janela padrão que tem na nossa casa, 1,20 m, que é, né, que seria a altura. É aquela ali, né? Aquela padrãozinha, Uhum. né? Em termos de Isso, dimensões, pelo menos. só que assim, daí quando vai fazer de 1,40 m, aí é incrível como normalmente o consumidor final, ele não consegue entender como é que uma linha faz 1,20 m e não faz 1,40 m, sabe? Só que é diferente. E outra coisa, essa janela de 1,40 m, ela está no 10º andar de um prédio em Caxias. Também é bem diferente. Então, essa questão da gente poder entender o que a gente consegue colocar de aço dentro do perfil de PVC é importante, porque isso limita muito mais, às vezes, do que o próprio custo daqueles 2 centímetros de PVC. São 2 paredezinhas ali que são reduzidas, e o resto do perfil todo é igual, né? Não, e até essas questões, César, que tu está trazendo, a gente aqui no próprio laboratório, a gente vê muitas empresas que acabam adotando a mesma linha, por exemplo, em janela e porta-janela, como tu comentou, e aí passa na estanqueidade, aí a empresa fica muito feliz. Passei em 300 Pascal, por exemplo, que é o que a norma 10.821 dá como máximo, assim, então região 5, prédios até 30 pavimentos, então, pô, maravilha. Só que aí a gente chega e conversa com ele, ó, agora vem a segunda etapa, agora vem a pressão de vento. E aí você está com um perfil que você aumentou o comprimento de flambagem, você aumentou a área de exposição da tua janela, vamos ver o que vai acontecer. E aí, quando mantém assim as linhas mais finas, como você comentou, ou deforma, ou rompe o vidro, ou às vezes até pegando uma situação, perfis mais robustos, que tendem a ter uma deformação pequena, aí o problema não é mais o perfil, o problema é a ancoragem lá com a alvenaria. Aí, às vezes, pode pecar lá com a alvenaria, porque os esforços estão sendo transmitidos para a interface com a alvenaria. E aí, vamos botar uma grapa a cada 1 metro, por exemplo. Se fosse questão de alvenaria, se fosse esquadria de alumínio, por exemplo. Mas se fosse de PVC, vai botar a cada quantos parafusos ali. Então, também vem do projeto, né? A ligação. A esquadria, ela muitas vezes é fixada num contramarco, e é uma coisa que o pessoal não se dá conta. Às vezes, claro, se tu fizeres a fixação com algum tipo de poliuretano da esquadria no contramarco, tu tens a ajuda do próprio selante na adesão do contramarco. Mas essa janela ela é fixada com parafusos no marco pela frente, presos no contramarco. Já vi janela voar porque ela estava com o parafuso muito próximo da borda do contramarco, e ele rasgou o contramarco quando veio uma pressão negativa e tenta puxar a janela para fora, e daí ela está presa naquela... Aí, assim, ao invés de colocar, de repente, um parafuso a cada 30 centímetros, coloca 2 parafusos embaixo, 2 em cima e um em cada lado. E assim, a janela aguenta, ela, pelo contrário, até muitas vezes ela aguenta muito bem, então, como ela não está deixando permear nem nada de vento, ele está fazendo muita força, né? E se a janela não fosse estanque, o vento passava pela janela e não dava problema de voar a janela. Fazia barulho, entrava vento, mexia a cortina, mas não voava a janela. Se a janela é boa e está mal fixada, ela tem chance de voar sim, porque ela é estanque, né? Não, até nesses pontos a gente vê que a própria norma 10.821 define esquadria como um componente, mas na verdade ela já é um sistema. Olha quantas coisas interferem dentro de uma esquadria, né? De uma janela, de uma porta, por exemplo.
E aí a gente também, você viu ali a questão do perfil do parafuso ser fixado muito próximo, assim, do final da aba do marco, por Do exemplo. contramarco. Uhum. E do contramarco, e a gente já viu também a fixação só na argamassa de requadro, por exemplo. E o parafuso nem chegava no bloco, então toda a atenção estava só naquela argamassa que faz o requadro para fazer a fixação, a instalação da esquadria de PVC, por exemplo, né? E aí não ajuda muito ter um excelente perfil se a gente está com problema de instalação, por exemplo, né? Eu já vi Pensando janela até, instalada com espuma, só, como instala a porta interna. pensando e falando um pouco sobre isso também, falando sobre esquadria na construção civil, né? A gente já também, dentro das nossas andanças aí por esse mundo da construção civil, a gente teve já procura também, assim, de clientes, né, que identificaram problemas de mofo dentro da casa, né? E a gente foi lá até analisar, até verificar, olha, a tua esquadria é muito boa, ela não está deixando ventilar, tem que deixar ventilar um pouquinho mais aqui, tem que abrir tua esquadria um pouco, né? Então veja o quanto a esquadria impacta no conforto dos usuários, né? O conforto para os usuários dentro da edificação. Isso é muito interessante, muito importante Não, também, sabe né? que essa questão da umidade, né? O mofo, ele na verdade é a umidade já transformada fisicamente em algo verde na parede, daí as pessoas se incomodam, né? Mas nós já tivemos casos, assim, a gente trabalha com um sistema que ele permite que a água condense no vidro pelo lado de dentro e não caia, não escorra pela parede. Porque é uma coisa, na Europa, especialmente nos lugares, por exemplo, pega o norte da Espanha, tá, que é muito úmido, em esquadrias de alumínio é muito comum eles terem, mesmo em janelas, por exemplo, como uma janela oscilobatente, eles terem uma aba embaixo só para segurar essa água de condensação do vidro. Porque é uma coisa que acontece. Se a gente toma um banho quente, abre a porta do banheiro, mesmo tendo vidro duplo, o que está condensando por dentro é a umidade que está dentro de casa, no vidro e escorrendo para baixo, né? Muita gente reclama, clientes finais reclamam de água condensando no vidro, como se fosse um problema da janela, né? E a gente tem que explicar para eles, cara, se for só depois do banho, beleza, é uma questão de umidade que tem dentro da casa, e ela, depois de parar o banho ali, aquilo dissipa, aquela umidade seca e beleza. Mas quem tem o dia inteiro água correndo e condensando na janela, é bom dar uma olhadinha, porque ele pode estar com um problema de entrada de umidade pelo piso, por exemplo. Às vezes tem casas que são em lugares muito úmidos e a umidade ela vem do chão para cima e ele tem uma casa muito úmida e ele não tira aquela umidade de dentro. Tem que avisar, olha, abre a janela, por exemplo, ao meio-dia, mesmo que seja no inverno e que entre um pouco de frio, ventila, né? Porque realmente é comum esse problema. A gente não está acostumado aqui no Brasil a ter esquadrias estanques, e a gente não tem sistemas de ventilação forçados, digamos assim, né? Teve uma vez um cliente nosso aqui que o cliente deles reclamou, né? Foi lá e trocou a esquadria de um apartamento, de uma edificação, e o cliente reclamou, falou assim, olha, depois que tu trocou a esquadria aqui assim, tá começando a mofar a minha casa agora aqui. Isso. Para tu ver, né? Mudou totalmente o teu conforto térmico aí, né? Agora abre um pouquinho a janela, deixa ventilar um pouco. Uhum. Então, eu estou vendo ali que a gente está com alguns aí recém-formados ali, né? E eu acho que essa não é uma dúvida também só do recém-formado. Mas olha só, quando a gente tem que fazer os testes, né? O Noel falou ali de alguns, não quis interromper, mas a gente tem que fazer permeabilidade, estanqueidade, pressão, né? Como é que isso se relaciona com a vida real, digamos assim? O que a gente está tentando fazer em laboratório que poderia dar errado numa situação real, né? Não sei se... Não, até posso tocar daí depois o César continua ali, mas a questão da permeabilidade ao ar, a gente faz esse ensaio para verificar quanto de ar passa, né, pela esquadria. Então a gente também tem um limite normativo e é importante dizer que em ambientes climatizados, por exemplo, esse item é muito importante também, né? Quando eu estou tentando climatizar a sala e eu estou perdendo muito para a esquadria, né? Então ela tem uma permeabilidade ao ar muito elevada. Então a gente tem um limite da norma para isso. Questão da estanqueidade.
Olha, eu acho que esse é o maior desafio, né, César, de como a gente consegue projetar uma esquadria estanque, sendo que é difícil simular essa água, né, num projeto, por exemplo, aí é o Não, teste, né? especialmente janelas de correr, que a gente adora no Brasil, e são sistemas extremamente difíceis de fazer estanques, porque a gente tem muita água, a gente tem duas folhas que deixam embaixo e em cima áreas ali que para a própria folha correr precisa, né? E sistemas de correr são difíceis de fazer estanques. Agora, Exatamente. essa questão da vida real, Maria Fernanda, a gente tem. Morei num apartamento uns 8 anos com esquadrias de madeira. Então, era um prédio antigo, eram brancas as janelas, eu pude trocar elas por janelas de PVC, que na época que eu troquei elas, a gente não tinha muita alternativa de cores ainda, né? E é um prédio, até hoje elas estão lá, é um prédio de 16 andares, e como todo prédio, eu estava com crianças pequenas, a gente tem aquela movimentação de babás e crianças interapartamentos, digamos assim, tá? Então, sobe para o apartamento da gente babá com criança dos outros, desce a nossa babá com crianças para os outros apartamentos. E era uma coisa que depois que a gente trocou as janelas era recorrente, era babá subindo para o nosso apartamento e perguntando se a gente estava com o ar-condicionado ligado. Porque o que acontecia? Como o prédio ele era um prédio alto, a gente tinha um apartamento no 10º andar, quando vinha aqueles frios rápidos no inverno, quem tem uma janela que não é estanque, que é ruim, rapidamente o ambiente interno esfria. Então, se do lado de fora baixou a temperatura de 15 para 5 graus, daqui a pouco a gente está com 8 graus dentro de casa, e está todo mundo com aquele frio. A gente sabe, né? O europeu diz que só passa frio quando vem para o Brasil, quando lá na Europa eles não passam frio quanto aqui, né? Então, e daí quando a gente falava, normalmente a babá já estava treinada, porque ela saía vendendo janela de PVC, ela dizia, não eles trocaram as janelas aqui do apartamento. Aí, pum, daqui a pouco vinha o vizinho, que estava com o filho lá no nosso apartamento, perguntava, o que vocês fizeram aí que vocês não estavam com o ar-condicionado ligado, não estava frio? Então, são coisas que, experiências. Outra coisa que aconteceu comigo, a minha esposa também, daqui eu trabalhei 8 anos com janela de PVC com trocadas na minha casa. Aí eu troquei, acho que numa quinta-feira que eles foram trocar. Nesse dia, a minha esposa ela perdeu o horário, porque ela acordava com o barulho da comida na frente. E ela dormiu, depois eu já tinha saído de casa, ela dormiu, não acordou. E daí ela disse, pô, mas eu não tô ouvindo barulho da rua. Aí ela queria me xingar, por que a gente não trocou antes as janelas aqui de casa? Então, são diversas situações que a gente... não é só aquele problema que quem tem a janela de madeira e que não abre nunca, e quando vem a visita, diz, você não abre essa janela que depois a gente não fecha ela. A gente no Brasil se acostumou com isso. A gente se acostumou a ter uma janela que a visita que chega em casa não pode mexer nela, porque depois a gente não consegue voltar ela para o lugar. Então, não é claro que quando entra o assunto de estanqueidade, daí são algumas coisas ainda diferentes, né? Mas são experiências que só quem troca tem. Esse ponto aí que o César puxa, a gente consegue fazer um exemplo muito clássico assim com a realidade, que a norma estabelece uma força máxima, né, para tu poder abrir e fechar a esquadria. E aí a gente está... Bom, quando eu era menor, às vezes eu não conseguia nem abrir uma janela, então de tão pesado eu pensava que isso aí era comum, né? E muitas pessoas acham que é comum a gente ter dificuldade para abrir uma esquadria, por exemplo. E que aí essa janela é que é a janela boa, né? Porque é difícil. Né? Bem já vi fechada. umas coisas assim, né? Essa janela é boa, olha como é difícil de fechar. Pois é, e a gente tem requisito para isso há muito tempo já, né? E se você tem uma janela que é pesada, ou seja, que tu precisa fazer mais de 10 quilos para abrir, por exemplo, e mais do que 5 quilos para fechar, nós já estamos com problema aí. Então, ou é problema no trilho, ou na roldana que está sendo usado, no rolamento, sei lá. Alguma coisa não está boa. É que isso aí tem um item que é bem clássico, né, desse problema no ensaio. Eu vou botar uma escovinha um pouco mais alta, que daí veda um pouco melhor. Mas daí, na hora que vai abrir a janela, não abre, né? Porque está com aquele monte de escova vedando bem, mas a esquadria não abre. E eu digo para os clientes dos clientes, né? Assim, olha, nem sempre uma janela que é difícil de abrir, ela é ruim. Na verdade, ela está com um pouco mais de interferência na escova para vedar melhor, né?
E outra coisa, ela normalmente vai começar a funcionar melhor com o tempo, porque ela vai vedar pior. A hora que a escovinha começa a ficar cansada, e especialmente se ela não tem barreira, né? Ela é mais fácil de ficar cansada, a janela vai abrir melhor e vedar um pouco pior. Então vocês devem viver muito isso aí, sabe? Uma janela que corre bem na feira, eles nem colocam a escova. Na feira deixa sem as escovinhas embaixo, especialmente, Olha, que dá interferência. Aí a pessoa vai lá, nossa, como abre bem. No ensaio, um monte de escova. E daí na obra intermediário, né? Para poder vedar e correr. E aí vem a tipologia das esquadrias, né? A gente tem uma tipologia padrão, que é a janela de correr, todo mundo gosta, todo mundo tem, e é uma janela que eu vejo, assim, o projeto dela, ela é uma esquadria que nós temos uma limitação muito grande com relação à estanqueidade, permeabilidade ao ar, né, muito grande. E aí vem as outras tipologias, por exemplo, o oscilo batente, que é o que a gente vê fora aí, na Europa, né, muito utilizada, né, nos Estados Unidos, enfim, onde a esquadria ela tem um desempenho excelente. E aí alguns falam, né, não, mas a abertura dela é ruim, eu perco espaço. Como assim perde espaço? oi? Tá, mas ele comentou, o oscilo batente, o problema é que ocupa muito espaço, né? Esse é o detalhe aí, isso é uma concepção arquitetônica, né, prof? Aí tem que nascer lá do projeto, né? Tem uma contribuição ali da Flavalved, desculpa, eu não sei teu nome. Não, Tava claro, falando ali. Hã? da Constec. Ele está dizendo que o oscilo batente é a janela. Ah, tá. Não sei se eu voltei. Exatamente. Não sei se eu voltei aí já ou não. Voltou, Roberto. Deu uma travadinha lá, mas a gente entendeu o que tu queria comentar. Eu vejo que o oscilo batente hoje é uma janela assim, excelente. Uma janela que um sistema, uma tipologia de janela, né, que inclusive está na norma da 10821. E eu quero levantar uma polêmica aqui, né? Eu tenho que levantar porque é para isso que a gente está aqui. E aí eu quero ouvir o especialista, o amigo César aí. A norma de esquadria, tá? Ela dá uma tipologia que é a janela de correr e giro, né? Alguns chamam linha Europa, outros chamam linha não sei o quê, mas é uma janela mais basicamente vidro, né? Usam uma estrutura com vidro e perfis de alumínio, né? É onde a esquadria, praticamente todo o fechamento vai só para um lado, né, do vão, né? E essa tipologia, de acordo com a norma 10821, é uma esquadria. Porém, nós temos uma norma também, nós temos uma norma 16539, se eu não me engano, que ela fala sobre fechamento de sacada. E é a mesma tipologia. E nessa norma de fechamento de sacada, ela deixa bem claro, esse sistema de fechamento não é estanque e não é guarda-corpo. Então, o pessoal que usa esse sistema de esquadria aí, eu não tô dizendo que é ruim ou é bom, né? Eu estou dizendo assim, se tu vai comprar uma esquadria, exige que ela atenda a 10821, porque pode ser comercializada como um fechamento de fachada, de sacada, onde ele não tem a função de ser estanque, né? Então vai molhar o teu tapete de persa lá, tá? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Não, mas que estranho isso. Muito mas assim, isso. claro que ele poderia ser uma esquadria, mas ela não passaria no ensaio, né? Porque essas esquadrias de fechamento de sacada, a gente não precisa fazer um ensaio para saber que ela não vai vedar, ela tem frestas, né? Então, a orientação, a gente sempre procura orientar o cliente, explicar para ele que aquilo ali não é uma esquadria, que aquilo ali é o fechamento de uma sacada. Eu acho que o construtor vai aprender, porque nós temos prédios aqui no Rio Grande do Sul, especialmente no litoral. A Santa Catarina também usa esses fechamentos de sacada como janelas, tá? Isso aí, assim, ó, é só juntar uma turminha de um prédio e colocar a construtora na justiça, que eles aprendem rapidinho. Porque a construtora não vai ter alternativa que não seja indenizar o cliente ou trocar as esquadrias, né? Então, porque de fato o produto não é uma esquadria, todo mundo sabe que ela não é ensaiada. Agora, claro,
Daqui a pouco, eu coloco o fechamento de sacada e tem uma outra esquadria por dentro. Beleza. Depois o cliente ele remove a esquadria de dentro por conta própria, aí tudo bem. O cliente também não pode reclamar, porque aquilo ali é o que foi entregue, ele resolveu tirar a esquadria de dentro, que é o que a gente vê mais por aí, porque normalmente isso aí compromete o espaço de estar, né, digamos assim. Tem um estar lá que tem 1,5 metro de sacada. Hoje, por exemplo, o plano diretor de Porto Alegre já nem vale a pena fazer isso porque não considera aquela área de sacada como uma área não calculada. Mas é possível que tenha cidades, municípios por aí que ainda considerem. Então, isso na verdade é uma saída para aumentar a quantidade de área construída, né? Mas mesmo assim, eu levantei a polêmica aqui mais para a estanqueidade que está na norma, né? Então, está descrito isso nas normas. Mas se a gente for olhar para a questão de desempenho mecânico, pressão de vento, permeabilidade ao ar, sabe? Então, tudo isso envolve, tudo isso vai estar ligado aí diretamente, assim, ó, e se hoje as esquadrias, boas esquadrias, excelentes esquadrias, a gente tem Já uma apanham. dificuldade, a gente já tem uma dificuldade para passar, né, César? Imagina assim, uma esquadria que tem aí os seus defeitos visuais, né? Eu não preciso nem ensaiar, é como você falou mesmo, né? Muito bom. Temos aqui uma pergunta, não tem uma pergunta, né? O M. Costa Abreu já É o Marcos Abreu, que já esteve aqui no nosso papo de desempenho aqui. Eu tava imaginando, só que eu não sabia se isso estava enviado aqui, né? O Abreu, então, já perguntou aqui, ó, tá querendo perguntar sobre acústica, professora. Vambora, né? Puxando acho um que gancho, assim... prof. Puxando um gancho aí para falar da acústica, a gente vê assim, quando uma esquadria, a gente comentou ali numa esquadria que tem uma estanqueidade muito boa, uma vedação muito boa, a tendência é a gente ter um bom isolamento acústico, mas aí a gente começa a forçar mais outros componentes, aí a gente começa a forçar o vidro, a gente começa a forçar o perfil. Então, normalmente, aí a prof pode me corrigir, mas o som vai ir pelo caminho mais fácil. Se tiver fresta na esquadria, vai passar ar, vai passar água, vai passar som. Aí, às vezes, a gente vê, então eu vou botar um vidro duplo, por exemplo, para melhorar na acústica. Mas será que a tua escovinha lá embaixo, no trilho, tá bem feita? Será que a tua vedação da esquadria tá bem feita, ao invés de tu já investir e colocar um vidro duplo, por exemplo, ali? Então tem esses mitos assim que acontecem muito no mercado, né, prof? Vidro duplo é garantia, por exemplo, de acústica. Justamente. Então, acho até que o César pode complementar, mas o que alguns profissionais, inclusive, dizem essa janela é boa, porque ela tem vidro duplo. Vamos devagar, né? Vamos devagar um pouquinho. A gente vê muita gente trocando, por exemplo, vai para um prédio novo, com uma esquadria qualquer, e resolve trocar, e normalmente janelas de correr, né? E resolve trocar por conta própria, digamos assim, chama algum fabricante de esquadrias e pede para trocar o vidro por vidro duplo. Mas a janela não atende já aquele desempenho que o vidro vai dar, a janela não vai acompanhar. Então, na verdade, é dinheiro posto fora. Quando ele chega em alguém que pode dar um pouco de orientação, ele não gasta aquele dinheiro. Muitas vezes ele vai trocar a janela que ele já trocou para vidro duplo, né? E gasta 2 vezes. Eu acho que tem alguns mitos mesmo, acho que esse é um, né? Colocar toda a sua, né? Postar todas as fichas no vidro, enquanto que é um conjunto, né? É um caixilho. E acho que aí tem uma outra questão que não diz respeito nem à janela nem nada, mas é que como as pessoas ouvem, né? A questão da construção civil, né? Como as pessoas ouvem, dão ouvidos para quem não é da construção civil para resolver um problema da construção civil. E eu adoro uma vez, enfim, eu fui por uma construtora ali representando a Unicinos, né, cliente ali do ITT, aí levou porque um cliente da construtora estava reclamando da questão do ruído, né, aí eu fui lá. O cara era um advogado, né? Daí ele disse assim, olha, eu já tentei de tudo, já fiz tudo, mas não melhora. E assim, eu até consultei a minha psicóloga e ela falou o que eu tinha que colocar na janela e eu botei. Eu disse, gente, o que é isso, cara? Né? Não, mas acontece, sem dúvida. Acontece direto Peraí, por que tu não foi no engenheiro, no arquiteto? Por que foi na psicóloga? Não, porque ela solucionou sozinha a coisa lá do consultório dela. Então, eu acho que tem alguma coisa, né,
que até pode beirar o desrespeito, né? Quando a gente vê algumas soluções bem enjambradas, né? É por isso que a gente sempre faz, né? Manda o padre rezar uma missa, dar uma bênção, tá tudo certo daí, né? Então... É verdade. E assim, quando a gente fala em acústica, então, a complexidade, a orientação que eu dou para os meus clientes é eles cuidarem muito. Quando alguém chega para eles e diz assim, eu estou com um problema de acústica, e ele quer trocar as janelas, né? Para eles pisarem com muito cuidado, porque o primeiro problema da acústica, ela é diferente para cada pessoa. Tem gente que tu vai lá e troca, por exemplo, uma janela de correio de madeira antiga por uma janela de PVC com vidro simples, e ele, nossa senhora, ficou um espetáculo, agora eu consigo dormir, não ouço mais tanto barulho da rua. Tem outras pessoas que a gente vai lá e troca por uma filobatente com vidro duplo laminado, e ele diz assim, não, mas eu ainda estou ouvindo o cachorro lá fora latir. Então, a expectativa que cada pessoa tem com relação ao isolamento acústico é muito, muito diferente. Mas tu sabe que, assim, latido de cachorro é uma das coisas mais difíceis que tem para isolar, né? Em função do tamanho do cachorro, inclusive, né? Então, sim. Se for um pequenininho que late, aí vai legal, alta frequência, comprimento de onda menor, vamos embora. Agora, se o meu vizinho tem um Rottweiler, ou se tem um vira-lata do tamanho do meu aqui, que é voo, aí azar, aí ralou tudo, né? Porque ele vai na baixa frequência. Mas tu falou uma coisa, César, que, sabe, chega a dar dó, assim, né? Da questão da tua esposa, quando trocou a janela, que ela conseguiu dormir de noite. E como tem gente que não sabe que dorme mal por causa do barulho. E está mais do que provado que a pessoa não se acostuma com isso. O que acontece é que ela não entra no estado, né, profundo de sono, e aí vai ser aquela pessoa irritada, estressada, né, no final do dia, né? Até ali o Flabalvedi, ele comenta de novo, o Flávio começa a falar ali, anti-ruído é diferente de acústica, perfeito. E outra coisa, conforto é diferente de desempenho. O conforto é muito particular. Eu posso estar confortável aqui, mas tem algum som que está me prejudicando. Então, é importante ter desempenho. Aí, digamos assim, consegue se proteger legalmente. Mas, como o produto final deve agradar o cliente, tem que ter desempenho e ainda tem que ser confortável para o cliente, né? O cliente tem que se sentir confortável, né? Então, essa é uma questão que muitas vezes entra em discussão, né? Às vezes está atendendo lá, a gente tem os critérios, mas o cliente não está se sentindo confortável na situação, né? O César vem a pergunta. A pergunta assim, de quantos por cento de isolamento a janela dá? Essa eu acho genial. E essa sempre é muito fácil de responder. Porque daí eu digo vai dar 50% de isolamento. Ele nunca vai conseguir provar que não deu. O que é 50% de isolamento, né? Então, claro, se a pessoa faz essa pergunta e está querendo ouvir, e a gente explica que não é assim que funciona, que existe uma... Inclusive, para a gente fazer a primeira redução de ruído é fácil. Depois, mais para frente, cada decibel que a gente tenta reduzir é mais difícil. E então, se a pessoa está tentando entender, eu explico. Se ela continua perguntando, tá, mas quantos por cento? Chuta aí. Daí eu digo 50%. 50%. Então, não, beleza, então tá. Porque não... Gente... É muito difícil. Olha, a acústica é muito difícil da gente dar consultoria, e o pior, a gente não resolve o problema de acústica necessariamente com a janela, porque depois do lado da janela tem um ar-condicionado de parede, cada vez menos, né? Antigamente era mais comum isso, mas entra ou o próprio forro de madeira, um telhado de telha, e o barulho entra por lá, só que a pessoa olha e diz, ó, tô vendo barulho. Por onde é que tá entrando o barulho? Pela janela, claro, né? Então, eu só queria, já que vai ficar gravado isso aqui, né? Eu só queria esclarecer que não é correto a gente falar de isolamento acústico. As pessoas dizem assim, não existe isolamento acústico. É só atenuação. Gente, existe, e a gente fala errado, mas é isso aí mesmo, né? Sei lá. Não é correto falar em porcentagem, porque dB, a gente está falando de uma escala logarítmica, né? Então, aquilo ali, né, César? Para duplicar o isolamento de uma janela
é um esforço, às vezes, que não compensa, né? Não vai compensar. Eu ia Tem, comentar muitas vezes tem, Pode falar. só rapidinho, Vai, vem vai. solicitações, por exemplo, de isolamento, de atenuação acústica, por exemplo, às vezes de 50 decibéis. Aí o que eu faço? Eu digo, olha, me diz qual é o vidro que dá 50 decibéis de atenuação, que depois eu acho a janela para ti. Daí a pessoa sai a catar um vidro que vai dar isso aí e nunca volta, né? Então, Sim. Um ponto ali que até para trazer em contribuição, fugindo um pouquinho da parte de acústica, voltando para a estanqueidade, a gente estava falando muito de projeto e ensaios em laboratório, né? Mas e em campo, como é que é? Tá? Daí em campo a gente não tem, pelo menos para a estanqueidade, a gente ainda não tem norma para avaliação de esquadrias em campo. Então essa vai ser a parte 7 da norma 10.821, que o que é feito hoje, né? As construtoras muitas vezes vão lá com lava-jato na fachada e não tem procedimento, bota o lava-jato no trilho, bota no talo, tem chuva para cima, às vezes bota o lava-jato de cima para baixo, que eu nunca vi chuva de baixo para cima, na verdade, e não tem um procedimento, né? Então isso foi até uma necessidade do mercado e foi discutido assim ao longo de meses como devem ser feitos esses ensaios, como a gente deve fazer esses ensaios, e provavelmente aí até o final do ano a gente vai ter a norma, a parte 7 da norma, que vai ajudar muito as construtoras também a avaliar o processo de instalação, né? Isso, o ensaio em obra, ele não isenta o ensaio em laboratório, ele é algo complementar, então eu precisaria também, a construtora também pode exigir do fornecedor aquele ensaio in loco, porque se a gente analisar hoje o mercado, né, um instalador de esquadria vai ganhar por esquadria instalada. Então, se ele instalar 100 esquadrias num dia, ele vai ganhar na 100. Uhum. Mas será que ele teve o mesmo cuidado dessas 100 que ele instalou? Será que ele teve o mesmo cuidado quando ele instalou aqui no laboratório, que deu um resultado bom? Então, o resultado que importa é o resultado da obra. É o resultado que vai estar lá, em uso, né, por exemplo. não é verdade. A gente vê muito pouco ensaio em obra, né? A gente tem visto de acústica ultimamente, mas só, né? Mas aí mais para ver a performance do sistema, né? A esquadria instalada numa alvenaria, né? E o que o Noel colocou perfeito, Isso. assim, porque, ok, testo a minha esquadria no laboratório. A minha esquadria tem performance, tem o seu desempenho comprovado. Agora, e a instalação, como é que funciona, né? Eu vou testar a instalação também no laboratório? Pode ser feita. Eu vou treinar o meu pessoal. Eu vou verificar o que eu devo fazer para instalar para que de forma que a instalação que eu fiz, ela vai ter a performance lá na obra, né? Dá para fazer. Mas, Roberto, lembra que a gente já fez isso para uma empresa, que a empresa pediu para a gente provocar erros de instalação e medir em laboratório, né? Isso. Tem gente que está realmente querendo aprofundar isso, né? Não, tem empresas, por exemplo, que testam, que solicitam que o fabricante da esquadria venham testar o sistema que ele produz. Eu uso pastilha cerâmica, então eu vou instalar a pastilha cerâmica, vou fazer a selagem, vou colocar o contramarco. Instalou, sim. Viu que tem erro na tua instalação? Não pode, eu vou mudar. O que eu tenho que mudar? Então, acaba avaliando de uma forma mais completa, né? E aí sim, bota nas suas instruções de operações, né? E vou fazer as avaliações aí da instalação, né? Da forma como está sendo instalada. Assim, ó, tá chegando já no final aqui do nosso tempo, né? Bate-papo muito rápido, gostoso. A gente queria ter muitas outras coisinhas, só para levantar a fumaça, assim, mais uma coisinha, né? Térmico, isolamento térmico. Esquadria também faz parte e tem muita influência também, né? Então, assim, é uma coisa que a gente costuma ouvir. Chega a doer os ouvidos quando eu escuto isso, né? Termoacústico. Para mim, ou é térmico ou ele é acústico. Não, que aí tem uma coisa assim, né? É acústico do quê? É absorção, é isolamento, se é isolamento é ao ar, é questão dos sólidos, então, né? Mas para ver a complexidade que uma esquadria tem, olha o que a gente ficou discutindo estanqueidade, olha o que a gente ficou discutindo a questão de acústica. Agora eu vou envolver térmico junto. E aí eu vejo muito isso. Obviamente, se nós pensarmos em material, madeira, aço, alumínio, PVC,
Pensar nos materiais triviais que a gente usa nas esquadrias. É óbvio que cada um desses tem uma transmitância térmica diferente. É óbvio que vão transmitir a temperatura de forma diferente. Isso é óbvio. Porém, o percentual, né, da área, o que contempla uma esquadria? É vidro. Então, o vidro tem muita influência. A gente falou que o vidro tem influência na acústica, dependendo, até um certo determinado percentual, no caso, né, de isolamento. Agora, passou disso, não adianta. Então, o vidro, sim, no térmico tem muita influência, muita influência. Nós estamos encerrando. Desculpa, César, fala lá. Eu só queria aproveitar, né, que tu falasse um pouco da tua empresa. Isso. Bom, a Artcentro é uma empresa que distribui perfis de PVC, sistemas perfis de sistemas de esquadrias de PVC. Eu até faço depois um convite para vocês que estão por perto aí para vir visitar. Nós nos mudamos agora, estamos numa sede com esquadrias auxílio batente, com quadros fixos e todos vidros duplos. Vale a pena vir conhecer. Tentamos fazer, não algo europeu, mas algo que nos dê mais conforto térmico e acústico aqui dentro. Então, nós trabalhamos em cima de sistemas exatamente do que a gente está falando. A gente procura sempre melhorar o que a gente está fazendo em termos de produtos. A gente procura melhorar o que os clientes da gente fazem, porque não adianta. Uma das coisas que a gente fala é que às vezes um bom fabricante de janela ele pode fazer uma boa janela de um sistema ruim, mas um mau fabricante de janela, ele consegue também fácil fazer uma má janela de um sistema bom. Então, a cadeia toda de uma janela, a gente acabou de falar sobre instalação também, né? O instalador, muitas vezes, ele é terceirizado, ele não é treinado, ele instala janelas, como ele instala a janela para fulano, ele deve instalar bem, então eu vou aproveitar e vou contratar ele para ele fazer a instalação para mim também. Então, precisa de acompanhamento do que está sendo feito pelo instalador na obra. Então, a gente procura, a Artcentro ela procura acompanhar através dos clientes da gente, claro, a gente não tem como fazer isso no Brasil inteiro. A gente procura acompanhar o que os clientes estão fazendo e a gente vai desde o projeto até a esquadria instalada. Quando dá problema em obra, nós vamos lá olhar, porque faz parte do jogo. Não adianta dizer para o cliente assim, não, fez conforme o manual, se não está conforme o manual, nem vou aí. Não, tem que ir lá olhar, tem que ver o que está acontecendo, porque às vezes a mesma patologia ela se repete em diversos lugares e o problema não é de quem está fabricando, é do produto que a gente desenvolveu, por exemplo, né? Então, e a gente só vai lá em loco descobrir. A janela tem que funcionar em loco, não adianta. Funcionou na câmara de ensaio, então está 100%. Né? Legal. César, muito obrigado aí pela participação. Desculpa a confusão no início aí, eu não opero muito bem o equipamento aqui, então assim, brigadão aí, obrigado pela parceria aí. Eu que agradeço o convite. Acho que são sempre importantes essas conversas e eu acho que a gente tem, quem diz que está no mercado de janelas e já ouviu tudo, é daqueles que ouviu pouco ainda, porque a gente sempre tem coisa para aprender, né? É isso então, eu acho que assim, tu vai ter que voltar para conversar com a gente, né? Porque eu fiquei já com muita coisa assim para te perguntar, né? Em função dessa tua experiência. E só lembrando, a gente tem esse papo de desempenho, é toda segunda-feira às 18 horas. Não, hoje não é segunda-feira, mas ontem deu aquilo que todo mundo sabe, né? Separa do ar, então a gente transferiu para hoje. Mas vai ser sempre, então, nas segundas-feiras, às 18 horas, aqui pelo Insta. E está gravado também, a gente está conseguindo gravar no YouTube, no nosso canal do YouTube, então, do ITT Performance, né? César, legal. Muito obrigada mesmo, viu? Valeu. Eu que agradeço. Perfeito. Valeu, boa noite para vocês. Boa noite, tchau, tchau.